Graça e paz em nome de Jesus, estamos iniciando mais um quarto de hora, é isso aí, 15 minutinhos de devocional. Essas devocionais têm abençoado sua vida? Se tem, coloca uma palavra, coloca, se expressa, declara, faz aí um testemunho, mas coloca pelo menos uma palavra em alguns locais onde você está vendo, para que a gente possa continuar aí com essas devocionais. Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas. Os discípulos, certa ocasião, lhe disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Havia alguma coisa na oração de Jesus que fez os discípulos sentir que eles não sabiam orar. Para aprender, a pessoa deve descer às profundezas da alma e subir às alturas de Deus. Não podemos nos esquecer de que a oração era uma das grandes verdades que Jesus veio ensinar e ilustrar. Foi necessário uma viagem do céu à terra para ensinar aos homens a grande lição da oração. Era uma grande lição, uma lição muito difícil para que os homens aprendessem. Os homens são naturalmente avessos a aprender a lição da oração. A lição é muito simples, mas ninguém, a não ser Deus, pode ensiná-la. Era uma mendicância desprezada, uma vocação sublime e celestial. Os discípulos eram alunos muito simples, muito simplórios, humildes, mas foram encorajados a orar, ouvindo Jesus orar e falar sobre oração. Na revelação da pessoa de Cristo, embora não pudesse ser uma revelação em seu sentido mais pleno e elevado da necessidade e dependência, Cristo ainda assim tentou imprimir em seus discípulos não somente uma profunda necessidade de oração em geral, mas a importância da oração para eles em suas necessidades pessoais e espirituais. Houve momentos em que eles sentiram a necessidade de um ensino mais profundo, mais pessoal e completo sobre a oração e de sua grave negligência nesse aspecto. Um dos momentos dessa profunda convicção e de busca entusiasta foi quando Jesus estava orando em determinado lugar e depois de vê-lo, os discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 1, vai nos dizer assim, 11:1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Enquanto eles o ouviam orar, sentiram acentuadamente sua própria ignorância e deficiência na oração. Quem já não sentiu essa mesma deficiência e ignorância? Quem não ansiou por um mestre na arte divina da oração? A convicção que esses 12 homens tiveram de sua deficiência na oração surgiu ao ouvirem o Senhor e Mestre orar, mas também surgiu de um senso de séria deficiência, até mesmo quando comparado com o treinamento dos discípulos de João Batista na oração. Ao ouvirem Jesus orando, pois inquestionavelmente ele deve ter sido visto e ouvido pelos discípulos enquanto orava, e ele orava com maravilhosa simplicidade e poder, tão humano como também tão divino. Tal oração foi um estímulo encantador para eles. Ao ouvirem essa oração, eles sentiram agudamente a sua ignorância e deficiência na oração. Quem já não sentiu a mesma deficiência e ignorância? Não nos arrependemos do ensino que o nosso Senhor deu a esses 12 homens, pois, ao ensinar-lhes, ele também nos ensina. A lição já fora aprendida na lei de Cristo, mas eles eram tão vagarosos que era preciso repetir e reiterar com paciência a fim de instruí-los na arte da divina oração. E igualmente somos tão vagarosos e inaptos que são necessárias muitas repetições cansativas antes de aprendermos qualquer lição importante na essencial escola da oração. O mestre divino da oração expõe-se para mostrar de forma clara e marcante que Deus certamente, inevitavelmente, responde à oração. Que é dever do filho pedir e insistir, e que o Pai se vê compelido a responder e a dar o que lhe é pedido. No ensino de Cristo, a oração não é estéril, uma vã representação,
um mero ritual, uma formalidade, mas uma solicitação por resposta, um apelo por ganhar algo, a busca de um grande bem de Deus. É uma lição sobre ganhar aquilo que pedimos, sobre encontrar o que buscamos e entrar pela porta em que batemos. Uma ocasião notável é quando Jesus desce do Monte da Transfiguração. Ele encontra os discípulos tão derrotados, humilhados e confusos na presença de inimigos. Um pai havia levado o filho possesso por um demônio para que o demônio fosse expulso, e os discípulos tentaram expulsá-lo, mas falharam. Eles haviam sido comissionados por Jesus e enviados para fazer exatamente aquele serviço, mas evidentemente haviam falhado. Vamos conferir essa história lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 28 e 29, vai nos dizer assim: E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que nós não pudemos expulsá-lo? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. A fé deles não havia sido cultivada pela oração. Eles haviam falhado na oração antes de falharem na capacidade de fazer a sua obra. Eles falharam na fé porque haviam falhado na oração. A oração era o que faltava para que a obra de Deus fosse executada. O serviço que Deus nos envia para realizar não pode ser feito sem oração. No ensino de Cristo sobre a oração, nós encontramos outra declaração pertinente. Ela estava relacionada com a maldição da figueira estéril. Jesus lhes respondeu em Mateus capítulo 21, 21 e 22. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atira-te no mar, e assim lhe será feito. E tudo quanto pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Nessa passagem, nós temos fé e oração, suas possibilidades e poderes unidos. Uma figueira havia sido amaldiçoada até a raiz pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O poder e a rapidez do resultado surpreenderam os discípulos. Jesus disse a eles que não precisava ser uma surpresa e nem um trabalho tão difícil de ser feito. Se, condicional, vocês tiverem fé, as possibilidades de efeito não estarão limitadas a uma pequena figueira, mas montanhas gigantes, sustentadas e fundamentadas na rocha, poderão ser levantadas e movidas para o mar. A oração é a alavanca desse grande poder da fé. É bom nos referirmos mais uma vez à ocasião em que o coração do nosso Senhor foi tão profundamente movido de compaixão ao contemplar as multidões, porque desfaleciam e estavam espalhadas por não terem pastor. Foi então que ele propôs aos seus discípulos a prescrição de Marcos 9:38. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua seara. Ensinando-os amorosamente que pertence a Deus o direito de chamar para o ministério os homens que ele queria, e que, em resposta à oração, o Espírito Santo faz essa obra. A oração é tão necessária agora como naquele tempo para garantir os trabalhadores necessários nas colheitas terrenas para os armazéns celestiais. A Igreja de Deus aprendeu essa lição de importância vital e preciosa? Somente Deus pode escolher os trabalhadores e enviá-los. E tal escolha ele não delega ao homem, nem à igreja, nem a convocações, sinodos, associações ou conferências. Deus é movido ao grande serviço de chamar homens ao ministério como resultado da oração dos santos. Os campos da terra estão apodrecendo. Eles não foram colhidos porque não há orações. Os trabalhadores são poucos. Os campos estão sem trabalho porque a oração não trabalhou com Deus. Jesus nos deixou a promessa de oração e o poder da oração expressos de forma distinta nos mais elevados ensinos sobre oração.
Mas eu gostaria de concluir essa nossa devocional de hoje, lendo com você Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Condição de mão dupla: estar em Cristo e as palavras de Cristo estar em nós. Verso 8. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no meu amor. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto pedirdes vos será feito. Porque você vai pedir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus que está em você. Aqui nós temos uma atitude focada na condição de oração. Não apenas uma atitude focada na vida para algum grande princípio ou propósito, mas a atitude focada e unidade de vida com Jesus Cristo. Viver nele, habitar nele, ser um com ele, receber vida dele, deixar que toda a vida dele flua por meio de nós, estas são as atitudes da oração e a capacidade de orar. Habitar nele não pode estar separado de sua palavra habitar em nós. Ela deve viver em nós para dar à luz a oração. Orarmos de acordo com a palavra de Deus, nos alimentarmos da palavra de Deus. A atitude da pessoa de Cristo é a condição da oração. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto pedirdes, a importância de nós pedirmos de acordo com a sua palavra. Pai de amor, Deus bendito, graças te damos, ó Pai, porque através da oração podemos falar contigo e temos certeza que o Senhor nos ouve. Abençoa-nos, dá-nos sabedoria, dá-nos direção, dá-nos graça, dá-nos equilíbrio, dá-nos controle, Senhor, dá-nos estratégias, dá-nos discernimento, meu Pai, dá-nos discernimento de espíritos para que possamos entender a verdade da Tua palavra. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua unção, fala em cada vida, em cada coração, aquieta esse vento, aquieta essa tempestade, cessa, Senhor, todo e qualquer ataque na mente, ataque no físico, guarda a vida dos Teus filhos, coloca a paz que excede a todo entendimento. Pai, dá a estratégia, dá, Senhor, a direção nessa oração dos Teus filhos. E Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar, ajuda-nos a orar nas nossas fraquezas, para que a cada dia possamos ver a bênção, a direção, a paz que excede a todo entendimento diante de tantos ataques e tantas lutas, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe poderosamente, que você tenha direção, estratégia, sabedoria em todo o tempo. E olha só, se você perdeu alguma devocional, vai lá na nossa fanpage do Facebook, Rede Global de Intercessores. Lá você tem todas. Você pode ir ouvindo na sequência, e um código para saber qual que você leu é comentar aquela que você já ouviu, aquela que você já meditou. Como também, se isso tem abençoado a tua vida, coloca pelo menos uma palavra. Amém, glória a Deus, eu recebo. Coloca uma palavra para nos incentivar a continuarmos gravando essas devocionais. Você pode também acessar as nossas devocionais no meu blog, www.mentoreadospara-mentorear.com. E ali, então, você tem também como comentar, como ver os nossos boletins semanais, estar integrado de todas as nossas programações, ou no nosso canal do youtube.com/torreforte. Deus te abençoe, fique firme e até a próxima.